hoje nós temos aqui, vocês já viram pelo chamado, a Thais Henk, que é da última turma de formação, da 13ª turma, e ela vai apresentar uma monografia que, pelo título, vocês já viram, que é muito original, não é? É muito original, muito confessional, já o título já fala, é confessional, é singular, né? É particular. E ela, então, vai nos contar como que ela foi engendrando toda a formação, o curso de formação, com o movimento que ela já tinha profissional e nos resultados disso. Então, pronto, esse fórum é realmente particularmente importante, porque nós temos um testemunho aqui de uma trainee contando a importância da psicologia analítica para lidar com as reflexões dela e do curso de formação que possibilitou ela fazer isso. Então, obrigada, Thaís, de você estar aqui e ter topado fazer até esse relato confessional aqui. Mas a Thaís, além de então ser agora nossa membro analista, vocês viram aí, ela é uma médica patologista. E ela é, inclusive, professora adjunta da Unifesp, né? Ela é professora adjunta na Unifesp. Ela trabalha com material que tem a ver com o que ela vai nos contar, né? É muito curioso, porque é muito atual, muito moderna essa rede de conexão, que inclui, junto com a psicologia analítica, a epigenética, né? A neurociências, a física quântica, não é pouca coisa, é uma coisa complexa, interessante, inovadora, e que a Thais foi capaz de compor muitíssimo bem, de um jeito muito interessante. Eu li toda a monografia, além de tudo, ela escreve de um jeito muito poético, quer dizer, alguém que é cientista, trabalha como cientista, médica, pesquisadora, professor, vira analista junguiana e consegue trabalhar com a base mitopoética da psique, porque ela escreve de um jeito muito poético, muito interessante, muito literário, eu diria, né? Então, portanto, eu tenho o maior prazer de receber a Thais aqui. Em geral, a gente faz uns combinados, e o combinado é, nós encerramos às 10h30, às vezes passa um pouquinho, né? A Thais vai ter um tempo de uma hora e meia, mais ou menos, para contar a monografia dela. Ela preferiu poder contar mesmo. E depois disso, nós vamos poder fazer perguntas, comentários e tudo mais com a Thais. Eu vou pedir para vocês, a minha experiência do fórum é a seguinte: a gente tem um chat aqui, mas eu preferia que vocês não entrassem no chat para fazer comentários nem perguntas enquanto a Thais está falando, porque eu acho que isso distrai, Monografia. sabe? As pessoas ficam olhando e distraem, ficam com vontade de saber e tal. Então, vamos combinar isso, tá bom? É claro que se alguém estiver querendo muito fazer algum comentário, pode fazer, não tem nada de regra muito básica, mas eu pediria que a gente tentasse montar esse esquema para ficar mais interessante para todo mundo, tá? Então é isso, tá aí a Thais, a monografia dela, como vocês viram, chama Da Célula ao Self, que é um relato confessional de um processo de individuação. Olha que grande, que interessante, que instigante, que curioso, não é? Dá vontade de ouvir, não é? Então, pronto, Thais, você fica liberada para a sua fala. Qualquer coisa, eu estou aqui do lado, vou te contar se estiver passando do horário. Olha, Thais, só tem mais um Isso. tempinho, tá bom? Tá Os bom. colegas de formação já sabem que eu sou faladeira. Me dá um aviso, Bel, se Aham, tiver. Mas é, eu me organizei botei tudo mais aqui. para a gente conseguir conversar no final. Tá bom, tá bom. Combinado, Thaís. Então, vamos lá. Thaís, agora você já tem a palavra, Combinado. Boa tá bem? noite. Combinado. Estou muito grata por todos vocês terem tomado um tempo para ouvir. Eu espero que fique interessante. Já vou começar. A Bel já deu umas dicas, já levantou a bola já do relato confessional, que eu acho que para a gente, em serviço do tempo, fica mais interessante a gente passar por ele de uma maneira mais breve, mas eu acho que é muito importante para um entendimento do conteúdo da monografia, um mínimo de prolegômeno, aí, de informação. Nesse estudo de conclusão, né, da formação como analista, eu acho que em toda a minha trajetória acadêmica, não acho.
tenho completa convicção de que foi o mais visceral e mais difícil. Foi a produção literária com certeza mais difícil, e desafiadora. Mais de mim foi investido nisso, e eu não acho que só de mim, eu acredito firmemente, até como a escolha se deu do tema, acho pertinente a gente passar por isso. Eu não escolhi esse tema. Esse tema, essa escolha se fez em mim. Então, de um e-mail da Maria Zélia, que me tocou muito, e eu, que não sou muito de responder aos e-mails da sociedade, ficava mais nos bastidores, respondi a ela porque me senti muito movida. E ela se sentiu intrigada em me conhecer melhor. E me escreveu se a gente podia marcar um encontro no meio da pandemia, por Zoom. E tivemos vários encontros. Eu espero que eles tenham tocado ela minimamente, a mim tocaram muito. E eu tenho a convicção de que ela também, de alguma forma, porque a gente chegou num ponto em que teve tanto sentido conversar sobre intencionalidade, outros tópicos, e a gente foi rumando por uma trilha que acabou sendo essa, de forma que eu tinha um outro projeto que, de forma muito legítima, admiti não ser mais o que minha alma pedia. E cedi, me rendi a essa escolha que se fez em mim de falar, então, dessa trajetória peculiar. Por quê? Porque, essencialmente, para ser simplista, mas dar a informação só que é necessária, eu me formei em medicina, fiz patologia, eu não consigo pensar numa especialidade médica que seja menos afeita ao que não é subjetivo. Patologista bom é o que dá critérios, é o que dá um diagnóstico reprodutível, né? Isso é desejado. Então, eu tive uma formação acadêmica bastante robusta, terminei com um doutorado em neuropatologia, fazendo minha carreira como professora adjunta com 32 anos, eu acho que isso, lá pelos 30 e pouquinhos, eu já era docente na Escola Paulista de Medicina, no departamento de patologia. E chegou um momento na minha carreira em que a dinâmica patriarcal, né, de consciência, ela valoriza bastante o que em senso comum é o sucesso, se a gente pauta em títulos, em cifrões, enfim. Levando esse senso comum, não tinha motivo de eu estar tão esvaziada de entusiasmo como eu estava num momento épico da minha carreira. Então, eu tive uma vivência que, para mim, foi muito impactante, de jamais imaginar conseguir galgar o que eu tinha conseguido. Eu estava extremamente infeliz, esvaziada de entusiasmo, muito triste. Por conta disso, eu concluí hoje, né? Eu elaboro isso melhor na monografia, mas a gente não tem tempo de prolongar tanto. É como se a minha libido tivesse migrado. A Iraci dá a Iraci, aliás, dá uma analogia de tem duas montanhas, sua libido estava aqui, migrou para outra montanhinha. Você vai ter que passar por um vale se quiser de novo encontrá-la. Para mim, isso é muito a imagem, eu sou muito imagética, assim, é o que eu me vejo, eu me vi. Hoje eu entendo que foi o que eu precisei percorrer. E por conta disso, nasceu em mim esse desejo necessário, sabe? De que a constatação de que a alma não se alimenta de coisas, de títulos, e que aquela ferida narcísica toda não ia se resolver à custa dessa onipotência defensiva que eu tinha muito pela via do intelecto. E quando eu fiz a pós-graduação de psiquiatria, fiz o pós-doutorado, eu até estava trabalhando fora, fiz um pós-doutorado em Freud, mas em psicanálise, gostei,
Aí eu me encantei por Jung. Quando eu conheci melhor a psicologia analítica, fiquei apaixonada. Tive muita sorte também no caminho, nesse devir que tinha que ser, né? Parece, minha sobrinha gosta de uma frase, quando tem que ser, o destino não para de dar chance. Ela gosta dessa frase, acha ela interessante, de fato. A minha analista findou sendo a Iraci, que é uma pessoa que, além de amar, eu tenho muita gratidão, e inspiradora também. E foi por aí, enfim, para a gente pular um tantão, que aí já deve ter muito em comum com a história de muitos de vocês. Eu prestei a prova na SBPA, consegui ser aprovada, a 12ª turma, e comecei por lá a formação. Mas eu notei ao longo da formação que a formação, no meu entender, ou ela transforma ou ela não forma. Foi possivelmente o período de mais sofrimento e confusão. Então, eu me perdi das amarras que eu tinha defensivas e as defesas que eu ainda tentava manter para manter aquela estruturação egóica e tal, foram disfuncionais, né? Não cabiam mais. De fato, era isso que eu precisava viver. E então, durante a formação, também foi muito doloroso muitas vezes e confuso algumas outras, passar por tudo isso num mundo no qual eu não estava com a destreza habitual que os algoritmos de diagnóstico me permitiam ter, né? Porque, de certa forma, é claro que a gente erra em medicina diagnóstica, né? Não é nenhuma onipotência aqui, mas a gente se blinda muito quando a gente segue o preconizado. E aí eu me vi, então, uma percepção de um contraponto em que eu migrei do mundo acadêmico, que era super pragmático, e acabei migrando para um outro canto, levando comigo as amarras dele, em que eu tentava funcionar do mesmo modo de performance e intelecto, numa jornada em que findou por pedir que eu arrancasse uns pedaços preciosos dessa persona que eu lutei tanto para montar e que era tão aplaudida pela dinâmica patriarcal de sucesso. Muita gente, acho que todo mundo que convivia comigo ficou bastante intrigado. O que que deu nela, né? Mas eu quis. Mas como assim porque você quis? E eu lembro que na hora eu falei, mas querer é o melhor motivo possível. Eu fiz porque eu quis, né? Mas a gente sabe que as coisas não são assim tão simples, né? As decisões, quando a gente toma, elas têm consequências, e eu encontrei muitos desafios desconhecidos dentro da psicologia analítica e me virei do avesso aí para encontrar coragem de legitimar essa que eu me tornei, que é a que eu sempre fui, né? Eu acho que foi essencial elaborar ao longo disso, com a ajuda, o que eu mais considero que eu precisei de muita ajuda para entender foi que eu também estava sendo redutiva quando eu achei que ia sair de um cenário e migrar para outro e tudo se resolveria. Eu não estava me implicando pessoalmente em me despir da persona que eu tinha montado e dos conceitos que eu carregava comigo, da sombra da cientista referendada, que aí, como é que fica isso, de aqui não ter aplauso e ser, de novo, começar do zero e precisar de tanta ajuda? Como é essa humildade que eu não tinha muito mais em mim, né? Mas me achava humilde. Então, a gente se olhar foi muito a custo da análise, obviamente, a análise pessoal considero imperativa, né? Eu não me imagino passando pela formação sem isso, mas também alguns tutores, eu gosto da expressão na monografia da Fê, que ela fala tutores de resiliência, do Harry Potter, eu via em muitos tutores de resiliência ali, né? Eu me vi, eu não sei se a Bel vai se lembrar, é surpresa para ela até essa fala aqui, não está na monografia, mas eu não sei se ela vai lembrar Hélio Calia fazendo imaginação ativa. Eu me achava assim, não, eu sou zero, eu não tenho, eu sou só intelecto.
ela que diga, porque eu fui, soprei o dente de leão, né? Eu não sei se você lembra, meu. Eu entrei com tudo, então eu acho que, de certa forma, eu me defendia daquilo que mais essencialmente, mais fulcralmente eu era. E com o passar do tempo, eu tentei, então, passei por uma fase de raiva, de como se tudo que eu tivesse na minha bagagem me fizesse menos analista, porque ou era isso ou aquilo. E eu entendia que tudo tinha. Ah, eu errei quando eu escolhi patologia, então foi um erro, porque eu tô tão triste, né? E eu achava que era isso, que eu tinha simplesmente decidido errado e estava pagando preço. E que agora estava patinando. Então eu entrei na formação e fiquei na formação dessa forma. Também notei que não tem só gente legal do outro lado da margem. Então, quando a gente está de um lado, vamos colocar o positivismo científico aqui, tem o rio caudaloso, nossa, delícia que é a vida. Quando você vai para outra margem, você tem uma outra visão, mas você não vê só coisa bonita. É você quem vai ter que construir a narrativa, né? Então, hoje eu acho que, ao contrário de achar que aquilo, eu desconstruí a concepção daquela identidade como um erro, e eu entendo que foi o meu dever para que hoje eu fosse essa, e isso é individuação, né? Então, e que ainda está se dando. Tanto que hoje eu consigo falar da minha monografia, coisa que antes eu não desejei, porque era muito difícil para mim integrar algumas coisas que hoje eu já consegui. Algumas não, outras já consegui. Então, é disso, né? É usufruir do que a gente se torna e da narrativa que a gente deseja construir para a gente. Tudo bem? Né? A do Eu meio. estava. A do meio. Essa. Obrigada. Tá aqui atrás, né? É, Oi, tem alguém o atrapalhando um áudio. pouquinho. Eu estava apartada de uma interesa que hoje me é fundamental. E eu encontrei isso só quando eu conciliei partes de mim até que não são aprazíveis. Aí eu não preciso também contar quais são, mas enfim, todos temos as nossas. As que eu consegui mapear, eu espero poder, então, nessa monografia, ter partilhado a veracidade do que eu percebi que tenho, as dores e os sabores desse trajeto, né, da formação, e de que o quanto me vi nua e destituída de estratagemas, apenas quando eu me vi assim, eu consegui me romper com as amarras e falar: eu estou sangrando aqui, me ajuda, eu estou sem norte. E desse norte que vinha em mim, estou sem norte. Muita gente me ajudou, outras foram implacáveis, né? Tubarão sente cheiro de sangue, também foi uma lição. E sem ironia, também sou grata a elas, e a gente aprende o que não deve ser. Mas mais gente me ajudou quando me mostrei de verdade. E desse acolhimento, me moveu a ter essa percepção, acho que até tardia, mas é quando pôde se dar, é quando tinha que ser, do quanto peculiar eu me sinto nesse ambiente analítico. E como analista junguiana, a diversidade dessas escolhas prévias, eu acho que me torna, no mínimo, peculiar, por ter migrado dessa especialidade para uma outra, né, passando pela psiquiatria, uma trajetória tão rica e tão curiosa, e da qual hoje eu não aparto nada, né? Eu não acho que o que foi vivenciado genuinamente como cientista, como patologista, me furta de ser analista em algo. Pelo contrário, eu acho que eu sou toda essa, e esta é toda a minha história. Não dá para a gente achar que tudo que está na bagagem é lixo, de forma alguma. E eu não vi o quanto era precioso até um certo momento, que acho que foi o trigger que aqueles encontros com a Maria Zélia me presentearam, em que eu me deparei, então, sob o ponto de vista pessoal, muito íntimo, né, do quanto a subjetividade de estar implicada num setting analítico também era importante para mim,
do quanto aquilo também era Thais, né? E transitando nessa vida acadêmica, dessa lógica científica, dos microscópios, enfim, ter me jogado não sem medo, né, nesse mundo psi, me ajudou, né, a dançar uns ritmos diferentes e eu me sinto privilegiada de poder ver essas duas margens, atravessar a ponte e olhar das duas margens vislumbres diferentes do rio que é a vida, né? Não é só a psicanálise, mas também com outras lentes. E a monografia, então, fala dessa bagagem e aí eu utilizo alguns exemplos. Tenho alguma destreza em epigenética, genética e neurociências por conta da minha formação e gosto muito de física quântica. Eu estudava física quântica já, agora tem mais de década, o suficiente para saber que não entendo nada de física quântica. É o que eu sei de física Uhum. quântica. E tem um físico que eu particularmente adoro, e ele é muito profícuo em literatura, que é o Carlo Rovelli. Ele mora no Canadá, mas acho que é italiano. E ele escreve muito, de uma maneira muito lírica também, poética, e, enfim. E, portanto, ao longo da monografia, eu sigo fazendo, depois de fazer a interface da minha trajetória, que é bastante longa na monografia, o que é o relato confessional, eu cito alguns exemplos, e é claro que isso já foi feito por outras pessoas, até com maior propriedade, né? Não é uma coisa inédita de ser vista, mas da minha maneira, eu fiz alguns exemplos de conceitos que, se a gente for pensar, né, a obra do Jung é uma construção de pensamento, né, uma elaboração que é minuciosa, ela é detalhada e no livro da Heloísa Pena, que a gente vê da epistemologia, ela deixa claro o quanto a psicologia analítica é quase um verdadeiro paradigma mesmo científico, porque em que pese que tenha toda uma concepção empírica e vivencial, para Jung sempre entender a psique sempre foi algo que ele buscou embasamento científico, mas que às vezes não estava disponível de uma maneira que se rendesse a um experimento mensurável, né? Mas ele ter procurado Pauli, né? Como é que a gente pode dizer que ele não quis um embasamento científico, né? E procurou justamente Pauli, que era um físico terrível, né? Ótimo, né? Mas muito, muito duro, muito crítico. Ele foi procurado para uma coisa e eles desenvolveram um trabalho fenomenal em sincronicidade. O conjunto de cartas dele, eu recomendo para todo mundo acessar. A gente lê as cartas com o Freud, mas acho que com o Pauli eu recomendo. É uma leitura que engrandece. Desse compromisso científico do Jung, eu senti esse convite para a gente manter essa firme convicção, sabe, de que a psicologia analítica e seu modo de estudo sai da polaridade materialista e positivista, né, que eu acho que é reducionista mesmo, desse sectarismo científico. Eu acho que a gente não tem problema nenhum, não tem que ter um problema nenhum de dizer, não, acho que a psicologia analítica não se rende em tudo ao sectarismo científico. Então, não é que essas interfaces elas desejam atender porque é necessário para serem válidas as ideias de Jung terem um substrato científico. Acho que isso seria reduzir. Não. Mas eu acho muito instigante a gente fazer esse lé com cré, né, cara crachá, e são gêmeos, assim, é muito engraçado, porque a gente encontra respaldo em diversas físicas de partículas, quanto áreas mesmo, né, da ciência, que eu estruturei na monografia como neurociência, epigenética e física quântica, porque tinha que exaurir em alguns exemplos e ainda assim alguns exemplos dentro destes. Então, para a gente seguir adiante em relação como essas interfaces se dão,
na monografia eu abordei, né, por questão de narrativa mesmo, prática, nas neurociências, mais os dados de funcionamento cerebral. Eu tinha bastante destreza nisso por conta da época do doutorado, do fluxo sanguíneo cerebral, das áreas mapeadas para cada tipo de funcionamento cerebral que já existe, isso todos nós já temos bastante claro. E também uma coisa que é bastante preciosa, eu acredito, são os achados de um intenso sistema que ocorre na vigência do evento onírico. Isso até nem sei se é o que eu mais foco na monografia, mas é uma coisa que me seduz bastante, acho que quero partilhar com vocês aqui. Então, os marcadores de atividade neuronal, que assim a gente percebe estarem constelados durante a atividade onírica e que, pela percepção experimental, documentam o instinto. Então, o instinto não é uma coisa fofa e um conceito apenas. Instinto é documentado pela neurociência e é inerente à espécie humana. Aí, se a gente for conectar, né, o conceito instinto com o conceito do que é arquetípico, a gente pode perceber que a gente encontra um substrato biológico para algo descrito empiricamente. Se a gente for para a física quântica, a gente, na física quântica eu sou leiga, só um entusiasta. A gente tem, desde quando Heisenberg, lá na ilha de Helgoland, aos 23 anos, o rapaz me pensa em algo que muda tudo, né? Meu Deus, como que isso pôde se desvelar? A gente encontra o substrato da visão alquímica de que a harmonia do ser humano e da natureza, reconhecendo então essa coisa imanente de toda uma existência do cosmos, foi laureada agora com o Nobel da Física, né? O emaranhamento quântico. Então, quando a gente entende que na mecânica das partículas a gente tem partículas que colidem uma com a outra, somos todos feitos de partículas que vibram, a gente só vibra a ponto de se iludir como sólido. Mas se tudo é partícula, né, nós, o cosmo, e aí a gente amplia para tudo, absolutamente tudo, no emaranhamento quântico a gente já teve no episódio do bóson de Higgs, que foi bastante celebrado entre as pessoas que acompanham a física quântica um pouquinho, a gente documentou a existência, então, do emaranhamento quântico, e o lindo disso é que também a gente percebeu que essas partículas, e isso tem bastante a ver com o último Nobel. Se você pegar uma partícula tão longe que nunca no espaço-tempo, como a gente conhece, conheceria outra partícula que está aqui longe, uma sabe da outra, não importa a distância, de forma que não há como a gente existir sem afetar e ser afetado por tudo, e tudo é tudo, não são só as pessoas, né? É o cosmos. Então, isso implica numa totalidade outra e numa fidelidade outra com esse todo, que é o emaranhamento cósmico que a gente fala, né? Do quântico. E se a gente voltar na busca alquímica pela pedra filosofal, a gente tem essa revisitação, né? Simbolizando que o ser humano ele ruma em direção a uma totalidade, a uma unidade que o transcende, né? No véu concedente e na quinta substância, uma correlação dos fenômenos observados da física quântica, que é a unidade cósmica. Então, essa unidade cósmica e esse desafio quântico mostra o quanto nossa compreensão clássica da separação que a gente tem, né, dos objetos físicos, está tudo interconectado e é tudo interdependente, porque essas partículas têm informação. O Rovelli, ele fala das partículas do mar, da água do mar, que sabem do céu que as recobre, da cor do céu que as recobre. Ele também é bastante poético em dizer isso. E o Jung, quando ele fala na sua teoria
dessa jornada alquímica, né, do indivíduo em busca de sua totalidade, da opus, da integração dos aspectos conscientes e inconscientes da psique, no Aion ele fala bastante, a gente tem essa ideia de um self transcendente, que representa, então, essa totalidade psíquica ou cósmica, né, se a gente for para a quântica, que é a contrapartida entre essas duas ciências. E, ao contrário de opostos, né, são harmônicas, são conhecimentos harmônicos que hoje desconstroem barreiras à sincronicidade, que era um grande, né, até eu me confesso uma pessoa que, quando eu comecei a formação, ainda tinha dificuldade com o conceito de sincronicidade, de pensar, né? E hoje, para mim, é tão distinto do que quando eu comecei, porque, de fato, eu percebo nessa concepção de tempo, o tempo não existe, isso foi provado na década de 70, mas até para mim, falando agora, é difícil me imaginar como não existe tempo. Então, o que que me falta? O que é isso de não existir? O tempo com essa concepção linear não existe. E a gente só não percebe por uma questão de escala. Aí, se a gente quiser provar, a gente tem como, desde 74. Então, o Stephen Hawking falando dos buracos negros, se a gente chegar perto o suficiente num experimento, esse experimento com uma pessoa seria hipotético, porque não dá, mas já está comprovado que se chegássemos próximo o suficiente de um buraco negro, e aquela estrela morta que suga tudo, condensa tudo, não escapa nem a luz, né? Para além do horizonte, que seria do buraco negro, não escapa nem a luz. A gente tem a quase inexistência do passar do tempo. E o espaço se esgarça, começa a esburacar. Então, o que que a gente finda? Finda entendendo, se eu chegasse perto o suficiente e olhasse, marcasse no meu reloginho 1 hora certinho e voltasse, teriam passado 400 anos aqui, pela força daquele corpo celeste majestoso que tem um campo gravitacional muito superior ao da Terra. Então, a gente não percebe a inexistência e a relatividade do tempo, coloca ele como linear, exclusivamente por uma questão de escala. O mesmo se dá com o espaço, né? A gente, na flutuação gravitacional quântica, se a gente saltar der um tropeço, a gente sai séculos depois ou séculos antes. Então, essa relatividade do espaço, do tempo, alinhavada com partículas que são dotadas de informação uma sobre a outra, fica muito mais tranquilo que a gente entenda que haja um conhecimento que nos transcende, que nos permeia, mas que nos é imanente, que nos ultrapassa e que chega ao outro. E que talvez existam verdades que são desveladas ao conhecimento humano pela natureza, pelo cosmos, e que cheguem a mim, a você, a uma pessoa do outro lado do globo, né? Eu uso o exemplo do Papa Nicolau e do Babs. Então, teste de Papa Nicolau, acho que todo mundo deve conhecer, que é feito para o screening, rastreamento do colo uterino. Então, Papa Nicolau, lá pela década de 40, publica um achado que diminui em 80% a mortalidade de mulheres por câncer cervical. E isso ele faz criando o teste Papa Nicolau, que, simplificando bastante, é colocar células sobre uma lâmina e olhar no microscópio. 4 meses antes, se não me engano, Babs, Aurel Babs, é um romeno, publicou um método para prevenção do câncer de colo uterino, que era para colocar células sobre uma lâmina também. Então, assim, tem as peculiaridades, não são idênticos, mas é demais para ser coincidência, né? Às vezes, como assim? E eu flerto, então, com isso, de que talvez existam conhecimentos que precisam ser desvelados, e isso pode ocorrer de forma simultânea, até porque
voltando para a neurociência, a gente sabe que na neurociência, se você ensinar ratos a saírem de um labirinto, esse experimento ele é lindo, mas ele é bem complexo, mas simplificando, ensinou, esses ratos aprenderam a resolver esse problema. Depois de 2 anos, você dá para alguns ratos dessa mesma espécie o mesmo desafio, eles sabem resolver. E aí a gente tem que recorrer a uma outra área para ter um contorno de como isso se daria. Bem, a gente, né, pode pensar nas partículas, no inconsciente coletivo, no que é arquetípico a espécie, mas a genética também chama os nossos olhos e fala, mas será que tem, né? E tem, né? Eu acho que o mais sedutor para mim é a física quântica, é o que me enche os olhos, porque até é o mais desafiador, mas a epigenética, ela é belíssima, porque nós somos formados enquanto eucariontes, então as pessoas são multicelulares, tem pluricelulares, várias células, e o núcleo da célula, o envoltório, a carioteca. Isso é um eucarionte. A gente tem dentro desse núcleo material genético. O ratinho também, né? Os mamíferos. E a gente tem, não há dúvida, né, de que, estando habituada no mundo da molécula, mutação, processo oncogênico, carcinogênese, enfim, isso para mim era muito naquele compartimento de lá. Quando eu resgatei para cá, ficou lindo de entender que, da mesma, essa entelequia, que é o estar em obra, ela também se dá no nosso DNA. Então, a gente tem no genoma humano mapeado nossos genes, e vamos supor, vamos fazer uma analogia, só para ficar bem simples da gente conversar. Se você tem na prateleira, na despensa da sua casa, alguns genes, não é por isso que você vai usar. Então, tem farinha, açúcar, você vai fazer janta, eu vou fazer um estrogonofe. Não quer dizer que eu vou usar, então, todos os ingredientes que eu tenho na minha prateleira de genes, né? Eu vou escolher os que me propiciam mais vantagens para fazer a minha receita. Do mesmo jeito acontece com a gente. Então, os genes podem ou não ser expressos. Então, somos seres repletos de possibilidades, de existirem potencial. Não quer dizer que isso vai ocorrer. Dessas possibilidades, alguma virará realidade. O que vira real? O gene expresso. O gene que por algum motivo que a gente vai resgatar para dar um contorno, expresso, ele vai gerar um RNA mensageiro, uma proteína, e vai ser o fenótipo, que é o que a gente vê, por assim dizer. É a receita pronta. Então, o corpo humano, ele tem a destreza de escolher, se a gente pensar, então, no genoma, isso desde o feto até o final das nossas vidas, a gente tem um genoma, gêmeos idênticos, que teriam um genoma idêntico, já nascem diferentes em termos de epigenética, que é o quê? Como se fossem chavinhas que selecionam o que da nossa dispensa a gente vai usar. É claro, se eu não tiver farinha, talvez eu não consiga fazer um bom macarrão. Eu não sei, eu não sou tão boa cozinheira, mas, enfim, eu acho que é um ingrediente precioso. Tem que ter lá os ingredientes, senão você não tem as possibilidades. Tendo a possibilidade, o que condiciona que algo seja selecionado dessa prateleira genética? Então, tem duas coisas que a gente pode pensar. Dentro do útero, o feto ele vai ser exposto a estímulos da mãe que transmitem para ele, de maneira bastante factual, como que está lá fora, qual a situação, para que ele se prepare para otimizar na prateleirinha gênica dele, que não vai mudar. Qual é o qual ele vai usar? Então, o cliente pediu macarrão, a farinha, ovo,
deixa a sálvia pode deixar de lado, que eles não querem isso. Então, você otimiza os ingredientes que esse feto tem através de um processo em que de estonas, metilação, não é o mais importante aqui, em que você vai conseguir que uma mulher que passou fome, por exemplo, tenha um feto que, se nascer em condição em que não é exposto à mesma adversidade, à falta de comida, vai ser obeso. Se ele tiver essa potência, ele vai. Porque ele vai nascer, ó, cara, acumula energia aí. Se a mãe, por algum motivo, não quis essa gravidez ou sofreu muito estresse, ele tem maior chance de ser canhoto. Porque o canhoto, a gente sabe, eu sou canhota, viu, gente? E gosto de ser canhota, tudo bem ser canhota, mas assim, é um mistério que aí não se explica também. Mas aí já é outra conversa. Ele vai para os polos. Ou ele estabelece muita conexão, que ele fala, aí tá adverso lá, se prepara. Ou ele vai para um outro extremo, esquizofrenia e autismo. Veja, isso te protege de uma maneira rasa, claro que distinta, de uma não aceitação materna. Ou você se protege se blindando de uma realidade muito dura de ser vista, ou você cria estratégias para superá-la. Mas o estímulo que você tem é o mesmo. Mas aí a prateleira gênica vai te condicionar qual possibilidade vai ser selecionada pela epigenética. Mas tem algo ainda mais incrível. Se a gente tem, a partir da epigenética, essas possibilidades de otimizar os gametas parentais, e isso é uma ótima notícia para a psicanálise, porque então a gente tem como a gente está fazendo isso, a gente está alterando, talvez, quais são essas chavinhas expressas, né? Enfim, a gente tem como ter um substrato biológico, se a gente quiser, para essas intervenções, de ponto de vista material mesmo. Mas, de uma maneira muito, muito peculiar, a gente tem um trecho do DNA fetal que não sofre essa alteração. Então, se o feto tem todas as possibilidades, rastreia, é claro que isso é um pouquinho mais complicado, mas você rastreia, reescreve para otimizar o que vai ser expresso. Tem uma área que não é tudo que é deletado e depois reescrito. Essa área, ela vamos ver se a gente lembra aqui, mas é assim, inerente à espécie, atemporal, herdada e comum a todo ser humano. Eu, para mim, estou flertando com o arquétipo, né? Então, essa área tão preciosa do genoma, que transcende e que permanece e que fica, é o que nos condiciona humanos. E talvez seja, de uma forma mais robusta de dizer, um substrato biológico do que seria em nós arquetípico. Talvez não seja só isso, mas enfim, certamente para mim são definições que conversam de forma muito muito íntima nessas regiões de genoma protegidas do ambiente e que por estímulos diversos não tem essa otimização epigenética, só evolutivamente. Então, o genoma humano condicionaria a ancestralidade tanto do instinto quanto possivelmente de algo indelével à espécie, né, ou arquetípico. Existem assim numerosos exemplos que a gente possui, tanto na neurociência, na física quântica, enfim, que a gente se recorrer a qualquer base de dados que a gente tenha por aí, a gente consegue encontrar, inclusive colegas da SBPA que já publicaram a respeito, e que são exemplos muito fortes, como esses que a gente está citando aqui, e existem vários outros muito preciosos, e que documentam o quanto a gente tem uma interface bonita nessa trama de personagens
que parecem díspares, né? Ou desafiadores, né? Porque não é uma. Eu imagino que não seja uma zona de conforto, como não foi para mim quando eu fiz o caminho em direção à psicologia analítica, olhar para essas coisas que são de uma ordem ou outra, acessível, mas peculiar. E o quanto, se a gente ficar preso ou à dinâmica patriarcal da regra, do sectário, do positivismo, que a gente às vezes se impõe na academia, a gente perde vivências que só se rendem à poesia. Eu acho que até no filme do Oppenheimer, eu não tenho certeza, mas acho que eles falam essa frase. É uma frase célebre no Quanta, que a partir do Quanta é só poesia, não dá para a gente mensurar. Eu acredito nisso, eu acho que a gente tem que entender que a partir de um momento a gente tem um intuitivo, tem um empírico, que é vivenciado por mentes, talvez atemporais, sei lá, né, se não existe o tempo, se eu continuo usando o atemporal, mas por falta de expressão melhor, que captam como antenas algo para além e que servem de veículos do que a ciência ainda não tem tecnologia para comprovar. E isso não pode ser jogado como se fosse inválido. E a gente sabe que hoje a ciência tende, né, esse ramo epistemológico atual, tende a conciliar conteúdos de uma ordem mais positivista, mais racional, mas também se render a conteúdos que não são de passível mensuração. E acho que me é muito grata a possibilidade hoje de não entender essas facetas minhas como apartadas ou até excludentes. Ai, mas eu vou ser analista ou patologista? Eu pensava. Eu comecei a sentir saudade das lâminas. E que escolha boba, né? Que escolha boba. Por que que eu teria que me mutilar? Então, eu acho que cada um tem na sua trajetória, ou muitos têm na sua trajetória, aspectos plurais seus que às vezes parecem excludentes. Ou, se não excludentes, aquela coisa que você fala assim, ah, não, mas isso aí eu não... Dá uma disfarçada porque não é algo que te seja tão... Ah, eu sou analista. Eu me sentia menos. Quando eu me via patologista, eu falava, ah, eu vou, né, uma hora eu vou parar. Mas por quê? Né, eu acho que a gente perguntar em serviço do quê? Se a minha alma está pedindo isso, isso é do si mesmo. E até a bússola, que é o sistema de navegação que guiou, os chineses inventaram e guiou os portugueses. Todo mundo sabe de uma bússola. A bússola aponta para o Polo Norte, que na verdade é o centro-sul da Terra, magnético. Se você chegar até lá, ela fica doida. Ela gira, ela não serve mais. Então, até externamente, uma hora a bússola perde a função. E eu acredito que eu na monografia faço essa analogia. Eu acho que a bússola, a gente não tem mapa de outro que possa nos servir para guiar a gente até o si mesmo. A trajetória ela é única e ela vai se dar. E se a gente entende esse devir como nosso e segue fiel a si mesmo, eu acho que a gente vai mais alinhado com o céu e sofre menos, talvez, se tem mapeado melhor partes nossas que também nos contêm, existem na nossa personalidade. Então, as fatias nossas que a gente tenta apartar, ou porque não são aprazíveis, ou porque não são convenientes, claro que a gente tem que ter a persona funcional, não estou falando do que a gente apresenta em cenários, mas saber-se quem se é, eu acho que a única maneira é com a bússola do si mesmo. Não adianta a gente imaginar que alguém fará por nós, ou que, então se eu mudar de emprego,
Então, se eu mudar de área, se eu continuo tentando fumar, é uma luta infrutífera e muito sofrida. Então, quanto melhor a gente mapeia até as feridas que a gente tem na alma e conhece elas, e o nosso lado também, o demon, né? Eu acho que o demoninho, que a gente também tem a nossa sombra, a capacidade que a gente tem. Eu estava falando com a Bel, eu continuo muito afeita, alguns aplausos, alguma vaidade, enfim, que eu tive. Eu gostei. Então eu mantenho, porque eu não quero buscar isso no consultório. Lá é o lugar errado. Mas sabendo-me esta, eu tenho maiores chances de me proteger disso. E cada um com a sua, né, peculiar trajetória e sua peculiar também vulnerabilidade, potência, prateleira, né, prateleira. E contando com a epigenética para escolher nossos melhores ingredientes, ou como diz a Maria Zélia, muito mais poeticamente, com os deuses para nos alertarem, né? Os deuses sempre nos alertem. Eu acho que a gente consegue, de maneiras distintas, a gente sinaliza através do si mesmo o rumo da alma, o que vai, de fato, gerar uma completude para a gente. E é isso. Eu tenho vários outros exemplos, mas eu acho que a gente se beneficiaria mais de dividir, até porque não é um assunto que eu domine, né? É algo que eu quis partilhar de uma jornada que acredito que talvez todos nós, ou grande parte dos analistas que estão online aqui, e os outros colegas que também não são analistas, e agradeço por também estarem aqui, podem falar que é a jornada de tornar-se quem se é, e se haver com isso, né? Eu a honra de ter a Maria Zélia me ouvindo me deixa, é uma honra, me deixa à vontade de dizer uma frase que eu sou apaixonada: liberdade é escolher a Deus, no sentido de um religare da religião como uma totalidade. E se eu traio a mim mesmo, eu estou traindo a Deus. A Deus num sentido que cada um pode colocar cosmos, não é uma coisa de necessariamente religiosa. Para mim, tenha muito de religiosidade, mas do religare com a totalidade, né? Com o cosmo, com a criação, e, e se ver assim, parelho com o próximo, porque certamente a gente precisa migrar para uma dinâmica de consciência coletiva a outra. Não dá mais, né? Está exaurido esse modelo. Não que a gente tenha que abandonar o patriarcal, pelo amor de Deus, mas eu sou muito afeita à publicação da Maria Zélia a respeito das dinâmicas de consciência, em que ela descreve as 7 condições nas quais a gente poderia ser mais fraterno e dar mais espaço para conteúdos que não se rendem ao patriarcal. Ninguém está mandando ninguém intuir como dirigir. E se eu marco as 3 horas, o tempo existe. Mas para as coisas, para os cenários em que a gente não deveria utilizar essa régua, porque ela não serve, ou essa bússola, que ela não nos norteia, para a gente pensar em acolher em nós, inicialmente, o que não se rende aos aplausos alheios, mas a nossa alma sabe nos caber. Eu acho que é isso que eu queria dividir com vocês e agradecer muito genuinamente terem me ouvido. É um relato confessional mesmo, então sai do coração, saiu da alma, e eu estou muito feliz de ter feito com vocês nesse ambiente tão acolhedor. Pode assumir, Del, vamos trocando aqui. Renata, bom, primeiro agora, não sei se você ou eu, a gente pode colocar no modelo galeria, né? Eu Eu vou tento aqui. tentar aqui. Coloquei o meu no modelo galeria, talvez você consiga Eu também. também. De Tá vocês bom, foi, ótimo. pessoal? Foi? Estamos no modelo galeria, isto é, a gente pode ver todas as janelinhas, não só a Thaís falando como a gente deixou.
né? Estava Que fica muito mais fácil. narcísico. Tava muito... É, Thaís, eu já disse para você pessoalmente, e posso dizer de novo aqui publicamente, todos vão concordar comigo, que é uma coisa que a sua clareza, a sua coragem, a sua honestidade e a veracidade do seu relato, né, da sua busca, com a sua bússola aí, fez você navegar em mares amplos, plurais, da ciência da psicologia analítica, que muito eh, traz de conhecimento. Eu adorei as suas dicas, inclusive, né? Gostei da ideia da dispensa de prateleira de genes. Gostei muito desse desenho, essa imagem. Sabe que eu gosto de imagem? Eu Achei também gosto. ótimo. Pensar que a epigenética traz a nossa ancestralidade, né? A coisa do inconsciente coletivo, a disponibilidade ancestral aí, enfim, várias coisas. Mas eu vou deixar aberto ao público, todo mundo te cumprimentando já aqui, achando o máximo, e você vai poder ter tudo isso também para ver. Eu quero abrir agora as conversas. A Maria Zélia, graças a Deus que ela está aqui, porque foi tão incluída na sua fala, Não teria a como. Eu parceria assisti muito ela. criativa que você teve com a Maria Zélia e outros colegas, né? Talvez ela queira até comentar alguma coisa, não sei, já convocando aqui para uma conversa. Mas eu queria abrir, então, agora. Eu gostaria que a gente se organizasse, só quem quisesse falar, levantasse a mão ou se inscrevesse aqui embaixo, para a gente poder fazer uma entrada. Nós temos 1 hora de possibilidade. Olha que bárbaro, né? Podemos fazer isso. A Renata já levantou a mão. Renata, você já quer aproveitar e perguntar? Então, vamos lá. Já, na verdade, a primeira coisa que eu queria fazer é pedir desculpas. Teve uma hora que meu fone caiu, a voz vazou, enfim. Mas a segunda coisa, já que a primeira foi pedir desculpas, é que bom te ver, Thaís, que bom te ouvir, que bom ver esse fundinho aí da pandemia que a gente, né, se acostumou a ver da sua casa. Que clareza, que lindo, assim. Podia, de alguma forma, estar um pouquinho mais perto aí nesse processo e fico pensando o quanto que esse material escrito é fenomenal, né? E que coragem de poder se abrir desse jeito. Talvez da nossa turma você tenha vindo de um lugar mais distante, mas isso não quer dizer que você não tenha feito caminhadas muito profícuas e ricas. Então, na verdade, não é uma Obrigada, Rê. pergunta, mas é me colocar aqui porque eu tive um pouquinho perto desse período aí, né, de formação. Somos aí colegas de turma, inclusive, e fiquei muito emocionada te ouvindo falar, tá? Um beijo. Obrigada. Beijo. Olha, o Gabriel levantou a mão, mas acho que a Maria Zélia também está disponível. É isso, Maria Zélia? Você está querendo fazer algum comentário? Não, não, não. Não? Tá. É Estou porque você tirou ouvindo. o seu microfone, eu pensei que você queria falar. Mas tudo bem, então. Gabriel, vamos lá? Gabriel aqui querendo comentar. Vamos, desculpa. Thaís, que maravilha te ouvir. A gente teve umas trocas mais ou menos recentes e é muito legal tomar contato com o seu jeito de pensar, com os caminhos que você faz, né? E você foi trazendo das dificuldades do início do seu processo na formação e depois de como isso foi se desenrolando, e é muito bonito de ver, assim, você se expressando e articulando as suas ideias de forma a contar dessa trajetória com essa expertise da linguagem simbólica e trazendo com esses paralelos com tanta clareza para a gente, né, saindo, né, partindo do lugar de cientista, de patologista, mas trazendo contribuições de todo o seu arcabouço
intelectual, né? Trazendo questões da física quântica, passando pelo DNA, pela genética, epigenética, e desembocando neste olhar arquetípico, nesse olhar para a expressão do self. Acho que você está muito bem retratada na tua monografia. Acho que é um retrato bem bonito. Obrigada, Parabéns. cara. Obrigada, obrigada mesmo. Bom, estamos abertos aqui para quem quiser comentar, perguntar, provocar a Thaís mais um pouquinho. Eu vou aproveitar para não, porque eu sou faladeiro, e daí eu já falo tudo de uma vez. É, você falou das partículas distantes, falou da contribuição do Jung com o Pauli e trouxe essa, essa apreensão da realidade a partir da física quântica. E depois você falou desse, desse pedaço do DNA que é menos que não é influenciado pelas questões epigenéticas e que você faz um paralelo com a definição que é a definição clássica de arquétipo, né? Ah, Ele é bem mais poupado, é um segmento que quase não sofre é, alteração. e daí acho que você levantou uma bola que eu queria te provocar a partir dela, né? Que você falou, não, acho que tem, como diria a Maria Odila, né? Tem disso, mas não é isso, né? Assim, você falou, isso certamente tem um paralelo muito forte com o arquétipo, mas eu pensei que a partir do seu olhar, dos estudos da, da física quântica, tem outras perspectivas possíveis para se falar de arquétipo nessa expressão no cosmos, além dessa expressão humana, né? No gene e tudo mais. Eu queria ouvir você falando um pouco disso, te provocar a falar dessas diferentes concepções de arquétipo, do que se expressa no mundo, É, no cosmos, no planeta, e o que se expressa através do gene do DNA que a gente... entendi, eu acho. Se eu não responder, você me avisa. Claro, Eu acredito que, basicamente, não é uma saída pela esquerda, não. É o que eu acho. Pode ser isso e também aquilo, sabe? Existem diferentes maneiras de se olhar, para além até das que eu possuo aqui, das que a gente elencou aqui, para o que é conceitual. O papel aceita tudo. Mas eu lembro de uma senhora Isabel Lavriola que dizia para Ixi, a gente acha que a gente existe na psique, a psique existe na gente. Eu acho que é muito oposto. Eu acho que a gente achar que vai exaurir com substratos, isso, então aqui a gente põe epigenética para resolver, aqui a gente põe. É ilusório, porque é muito imanente e muito transcendente. Eu acho que se a gente fosse levar, eu acho que o Spinoza fala muito bem disso, quando ele vai para um Deus que é a natureza, né? O tratado Deus, ou seja, a natureza, um Deus que não é o jardim, é o jardineiro, não é o jardineiro, é o jardim. Então, eu acho que a minha resposta é que eu também eu tenho a mesma dúvida. Eu, quando olho para algumas facetas, consigo enxergar o que foi. Puxa, olha, o Jung fala disso e não é que está aí. Em vários lugares a gente encontra o que a gente tiver disponível e quem tem olhos para ver reconhece. Às vezes a gente não reconhece. Então, além do que eu citei aqui, tem outras possibilidades da gente encontrar para justificar e encontrar o que quer que seja dentro do conceito que for.
porque, como eu disse, a gente escreve papel, aceita tudo, mas na vivência, eu acho que tem algo que aí é muito pessoal, sou eu me colocando, não é nada além disso, de que se a gente tem as partículas, aí eu vou devolver a provocação, a gente tem as partículas de uma forma harmônica, influenciando uma outra, de tal modo que não colidam de maneira aleatória, mas sim numa harmonia que a ciência ainda não entendeu, mas sabe que tem algo que rege, algo oculto que cuida para que tudo no cosmos seja harmônico. Esse conceito seria o quê? A mim, Deus. Mas aí eu digo, é pessoal, e a gente entra numa seara que transcende o que cada um aqui vai ter como verdade. A gente não precisa olhar dessa forma. Por que que eu me expus em dizer que é assim que eu vejo? Porque o meu Deus é o de Spinoza, e ele é o que rege isso, mas ele é só o meu. Não estou dizendo isso com qualquer propriedade. É muito de uma ordem da crença. Mas eu acho que é só para te responder com a seguinte questão. Se até Deus eu consigo olhar com esses olhos, claro que é inexaurível. E eu não vou conseguir te responder em relação ao que você me perguntou, para além do que você mesmo tenha como resposta. Que cada um tem a resposta da pergunta que se faz. Eu acho que também é da Maria Zélia. A gente tem a resposta para a pergunta que a gente faz, mas só a gente. Porque é o si mesmo que responde. E não quis fugir da tua pergunta. Eu acho que, pelo contrário, foi te Não, convidar mas para responder também. você não fugiu nada. Acho que você passou bem pelo que. Era isso? Não que eu esperava, né? Mas, porque você tem, como você disse, seus caminhos próprios, mas acho que era um pouco da ideia que eu tinha ao te perguntar, né? Tem um fator organizador né, que a gente pode ou notá-lo quando a gente está nessa observação do cosmos e que no humano isso fica muito caracterizado quando você traz esse olhar para a expressão gênica, para o DNA e para o que está apto a ser modificado e o que não é É o que é modificado de jeito uma nenhum. possibilidade em virar algo e o que não é possível, né? Aquele. Exato. Então, acho que dá para ir longe por aí. Mas, como você fez um parênteses ali, tipo, isso tem tudo a ver com arquétipo, mas eu não sei se isso exaure. Eu acho que você já estava respondendo que não exaure, né? E daí É, tem esses outros olhares possíveis, dependendo da perspectiva escolhida, né? bacana, Gabs. Eu acho. Bom, Thaís, preciso te contar, você talvez esteja vendo que eu estou precisando de gente te elogiando aqui, agradecendo, Ah, e tem dizendo a que generosidade também aí, mas muito obrigada. é, mas enquanto ninguém levanta a mão para te fazer pergunta, então eu vou continuar uma provocação que o Gabriel começou. Você deu um exemplo, por exemplo, que tem uma prateleira e que se a mãe, então, é uma pessoa que está com dificuldade de alimentação, enfim, tem poucos genes na prateleira disponíveis, pouca coisa na prateleira disponível para aquele feto, não é? Em algum momento, juntando com a ideia de que também tem uma área do genoma que é livre, isso um pouco o Gabriel está dizendo, né? E que de algum jeito se protege e que tem até um substrato biológico que você considera arquetípico, quer dizer, sai do esquema do que tem na prateleira pessoal e entra na prateleira do coletivo, como humano, como espécie humana, né, do inconsciente coletivo, de uma ancestralidade epigenética. Podemos pensar isso? Porque a gente sabe que pessoas que muitas vezes não tiveram uma disposição de gestação materna adequada, até no sentido de alimentação, são pessoas muitas vezes brilhantes. O que aconteceu ali, né? Que prateleira mundo, né? Ofereceu nutrientes, É,
né? Que escolhas, né? Então, Bel, legal a tua colocação. Na verdade, a gente tem realmente um trecho do DNA que é muito mais blindado, não é imune, não é que lá não ocorra, mas que quando a gente tem a reedição fetal, que a epigenética é ao longo da vida toda, né? Mas durante a vida fetal não é reescrito da mesma forma que o restante, é onde a neurociência considera que residem os instintos. Então, já tem até esse tipo de perspectiva acadêmica de mapearmos os instintos, né? O que faz a gente temer o fogo. Então, são coisas mais instintivas. A gente sabe que instinto não é igual ao arquétipo, mas não é como se também não tivessem qualquer vinculação conceitual. Então, não existe dentro do que eu conheça a possibilidade de a gente entender que tipo de proteína é expressa por essa região. E acho que o que seria fenomenal seria que a gente conseguisse acessar isso de uma maneira mais factual. Qual é a questão? Essa região não é. A gente tem a variação, quando a gente funde os gametas, por meiose a gente vai ter NN e 2N, os gametas parentais. Se a gente for pensar na loteria que já é para este vir junto com esse óvulo, assim, é incrível que aquele lá seja o quê? E agora a gente até tem alguns cientistas flertando com a possibilidade de que não seja bem assim, que é só um, porque outros também estavam tentando, enfim. Aí a gente já entra numa suposição que transcende o meu entendimento para a gente poder discutir aqui, mas já está sendo revisitado até isso. Então, essa pluralidade, essa transmutação é um coniúncio de dois seres com duas potencialidades distintas. Então, você tem um aqui, juntou, deu um indivíduo. A partir de então, essas células não se dividem mais por meiose, para dar NN. É 2N, 2N, 2Ns, porque a gente é diploide. Essas duas alças de DNA, tem o DNA materno e o paterno. Depois que juntou, é ele. Esse indivíduo, ele vai ter um trecho que não é igual ao meu, mas é um trecho mais blindado, com alguns exons e introns, que são as chavinhas abertas ou fechadas, que sintetizam proteínas que não são iguais às minhas. Então, variam na espécie, mas condicionam sempre uma constância de estabilidade gênica. Então, não é igual para mim, para você, porque cada ser é único. Maria Zélia, novamente, diz, a natureza detesta cópias, não é, Maria Zélia? Não aceita cópias. Então, se a gente imaginar que desde que o primeiro ser humano, vamos por isso como o Homo sapiens, sei lá eu que agora estão falando que não teve mais, mas o Homo sapiens, primeiro humano que pisou na Terra, até a gente, e depois da gente, não vai ter ninguém igual, nem gêmeo idêntico. Porque a natureza não suporta cópias. Então, sequenciar isso em mim é diferente de em você, mas há algo parelho, que deve ser o que funciona instinto, porque aí a gente está falando de ciências, não da psicologia analítica, então a terminologia é essa, né? Mas eu acho que a gente pode ampliar e falar de arquétipo. Então vai ser muito difícil que a gente exaura, porque para cada um é único, ainda que condicione sua característica como espécie. Há algo lá que nos mantém fidedignos à espécie humana. Não é padronizado, por assim dizer, não é como um carimbo de espécie, né? Que a gente poderia pensar, seria intuitivo. Mas não, ele é variável também. E sofre algumas interações, né? Então, é um experimento que seria uma delícia de ver alguém fazer. Vamos ver se a ciência chega ali. A gente também tem a nossa limitação da tecnologia de hoje, né? Dentro do que eu saiba, do que eu conheça,
Isso é desconhecido na medicina, enfim, na genética. Mas, além disso, ser algo desconhecido e que a gente não consegue, dessa mesma linha de projetos que eu gostaria de ver alguém tocar e ganhar o Nobel com, imagina se a gente conseguisse fazer essa mesma coisa, de mapear que proteínas gênicas estão sendo, né, priorizadas durante um processo de psicodinâmico, psicanalítico, em que a gente vê que eu acho que ninguém está incólume como analista. Eu acredito e vi em mim o processo. E eu reescrevi meu passado. E porque eu reescrevi aquela narrativa, eu peguei aquela menina, ai, coitadinha, e ela passou a ter possibilidades antes interditadas para ela, porque eu tive mapeada em mim maior parte do meu inconsciente, né? Eu elaborei e convivi com maior harmonia, por assim dizer, integrando maiores fatias de mim. Se a gente conseguisse codificar isso, que na minha opinião passa por expressão gênica, porque eu acredito, eu tenho fé nos genes, a gente teria uma Sim. alteração na proteína expressa antes, depois e durante a individuação. E no processo analítico, para a gente seria sedutor demais ver, né? Eu acho que sim, acho que são as nossas possibilidades que vão se desvelando à medida que a gente integra quem a gente é. Olha, eu também devolvi, tá vendo? Eu sou terrível. Mas seria legal, né? Se a gente conseguisse realmente expandir para isso. Mas dentro do que eu possa conhecer, não, não Eu tem. não sei quem mais quer entrar nessa conversa, né? Mas assim, você falou, tem algo luminoso que faz as coisas fazerem conexões inesperadas, Ah, eu que a adorei o ciência não luminoso, me consegue fugiu. explicar. Acho legal que não é tudo que a ciência consegue explicar mesmo, esse jeito de tentar mapear, como você estava contando, né? É muito difícil, porque ultrapassa a base só biológica orgânica, com certeza, né? Então, você pensou no Deus de Spinoza, a gente pode pensar no Deus do Jung, que diz que, invocado ou não, ele está presente, É, a não é? primeira frase da monografia. Né? Tem algo luminoso, misterioso, maior, né? Que faz definições muitas vezes aleatórias, não necessariamente combinadas ou mensuráveis, não é? E acho que você é o resultado de uma transformação, vem vindo sendo, não é? Se dispondo nessa alquimia de variadas possibilidades ou de variados tons, variadas leituras, não é? Porque fenomenologicamente isso vai se dando, ou se deu em você, né? Tem um testemunho científico, eu diria, em você, né? Psicológico, Sim, né? A linha de como o sim, inconsciente é capaz de prover uma nutrição para uma consciência já dada e fazer transformações que modificam o passado, abrem para um novo futuro, ampliam o presente, não é isso? sim. Eu acho que faz bastante sentido. Eu acho que fazer o relato confessional antes de falar sobre os exemplos e as interfaces logo a seguir, é, teve essa ideia de eu estou aqui, prova viva, né, de que se deu em mim dessa forma. E um convite também para essa reflexão de que não são realidades apartadas e a gente não precisa mutilar na gente diferentes Hum, aspectos que a gente pode até disfarçar alguns, né? Claro, mas a gente tem que conhecê-los e saber que são nossos. E muitas vezes a gente se pega, e eu me pego até hoje pensando, puxa, mas se eu for por aqui, né? O que que vão pensar ali? No final das contas, não sei o quanto disso, Bel, a gente tem como escolher e permanecer fiel ao si mesmo, porque o nosso devir
Não é que as Uhum. maias estão tecendo destino e a gente tem que se deitar na rede, não é isso. Eu acho que, já que a gente não pode cuidar de tudo, que a gente cuide muito bem do que nos cabe, né? Eu acho que é por aí. Foi isso que eu notei ter conseguido apenas durante a formação. E que se eu não tivesse, acho que é importante colocar aqui, eu não sei se tem gente ainda em formação, mas independente disso, eu sinto que ter feito a formação analítica numa instituição responsável por um continente, enquanto a gente passa por isso, foi importante para mim e tomo a liberdade de dizer que, na minha maneira de entender, para muitos dos meus colegas com quem eu tive mais contato, que também viveram processos muito íntimos e interessantes, mas muitas vezes desestruturantes, né? Então, além da análise pessoal, eu acho que é importante a gente ter essas figuras, esses tutores, essas balizas numa instituição como eu tive, né? Essa é a minha maneira de perceber a formação. Acho que foi fundamental ter tido um arcabouço de continente durante algum tempo. Não para aprisionar, mas para, às vezes, segurar coesa. A turma e a instituição, para mim, me parecem bastante, me parecem fundamentais. Alguém comentou aqui embaixo, poderia dizer diretamente para você, que o Jung adoraria te conhecer e conversar com você. Quem que disse isso aqui embaixo, agora mesmo? Uma pessoa maravilhosa, não sei, que coisa mais linda de se dizer. Ele Marieta, conversou com o Pauli. Marieta, foi você que disse, Marieta, que está em Vitória do Espírito Santo. É Que isso, coisa Marieta? mais doce de se dizer. Fica Que aí, presente. Marieta. parece que não abriu, mas eu estou assim, degustando assim, e você precisa dar um curso para gente, né? Porque é muita coisa para aprender. Eu tenho uma formação em ciências biológicas, né? E fui professora Ah, pronto. Você que vai dar o curso dois, comigo. né? Depois eu fiz psicologia, né? Fiz um monte de coisa depois disso, né? Mas, gente, meus olhos estão aqui brilhando o tempo todo, ouvindo você. Eu falei, gente, quantas conexões maravilhosas! Nossa, você tem que publicar um livro, dar curso, pelo amor de Deus, é muito novo, pelo menos para mim. Eu acredito que para Ah, outras pessoas também. Fantástico, parabéns, viu, pela sua nossa, disciplina. Marieta, que doce, que gentil. Muito obrigada, você foi muito generosa. É Não, importante não. ouvir. Eu trabalho com mulheres e a gente aprendeu uma coisa e a gente ensina. Quando alguém te fizer um elogio, você diz assim, o que mais? E o que mais? Adorei, vou usar. Obrigada. Obrigada. Então, Aí, Thaís, está sendo convocada a curso. Bom, a Maria Zélia vai dizer. Diga aí, Maria Zélia. Thaís, é, você levantou a temática da intencionalidade. O fenômeno intencionalidade é uma realidade colocada de uma maneira explícita pelo Charron, que é um físico, né? Um físico francês. E essa intencionalidade é algo que me chama a atenção intensamente quando eu leio acerca de como se dá a formação do óvulo. Tem uma célula inicial, se divide em quatro, cada uma diferente da outra, por conta da carga genética que cada uma escolhe e carrega, e dessas quatro, três serão destruídas, só uma é eleita. E esse óvulo vai se encontrar também com o espermatozoide, e é o óvulo que vai escolher qual o espermatozoide que será aceito para fecundar aquela. Isso é real, até agora. Nada mudou no sentido de conhecimento de biologia, que pode ser que eu não tenha informação. Mas eu entendo que a intencionalidade de forjar vida está presente
desde sempre. E o óvulo, se ele não for fecundado, bem como todos os milhares ou milhões de espermatozoides que são jogados, formados, etc., se não houver conjunção, todos morrem. Só existe a possibilidade de fazer vida, de criar vida, quando os dois se juntam, né? É uma conjunção, é um casamento, é uma vinculação onde cada um parece saber antever a necessidade de que isso aconteça. Então, isso para você é tranquilo. De onde vem essa intencionalidade no seu entender? Que rege a forja da vida e que eu, pessoalmente, nesses últimos tempos, me ocorreu que o primeiro momento de individuação, segundo o pressuposto do Jung, que aconteceria na segunda metade da vida, eu tenho pensado que a individuação começa quando o concepto é forjado. Porque sem esse casamento intenso, total, pleno, de óvulo com espermatozoide, a vida não se faz. E depois, minha cabeça anda pensando outras coisas. Mas como é que você pensa essa direção, essa intencionalidade, esse fenômeno que transcende a competência para até entender, porque ela é inerente à célula. Essa inerência de intencionalidade. É uma peripécia, né? Fenomenal. Se a gente imaginar, a gente tem dos 46 cromossomos, 23 de cada um, a gente tem metade deles vindo de espermatozoides candidatos. Esses, em média, vamos colocar assim, 2 a 5 ml de ejaculação, a gente tem, às vezes, 300 milhões, varia bastante, mas chega a ter 300 milhões de espermatozoides por mililitro, então multiplica por 5. Seria muito desperdício biológico imaginar que tudo isso é só randômico para a gente ter um monte de espermatozoides correndo aleatoriamente para um ócito decidir que, então é só você que eu escolho. Não vejo como Turandot escolhendo ninguém lá não tem nenhuma charada. Eu acho que a gente ter 300 milhões de espermatozoides, mais ou menos, providos, para que um óvulo seja fecundado, com a ajuda de alguns, mas apenas por um, Sim. é um vir a ser que se dá já quando. E acrescentando a esse raciocínio todo, acho que não acrescentando, talvez explicitando a possibilidade do abortamento, de você ter essa conjunção, esse coniúncio, e isso não evoluir para um evento de concepção. Então, você tem, na verdade, a concepção, o coniúncio, e 1/3 das vezes em que isso acontece, a natureza ainda seleciona que não vai seguir, porque o corpo, de alguma maneira, ou este coniúncio, a mórula, não vai evoluir para uma prenhez. Vai ser um abortamento. E o que decide, por assim dizer, o que de potência vai vir a ser? Eu acho isso extremamente intrigante e confesso que, diante desse todo de possibilidades e interditos, eu não sei. Não consigo encontrar. Eu acho que me foge até ao entendimento como dessa totalidade a gente, desse mesmo ponto de partida, configura um ser. E eu nunca tinha pensado neste momento como etapa de individuação. Mas você, É o mais primeiro uma vez, momento, não?
Mas é o primeiro momento, a vida Mais se... uma vez você me deixou com essa. Eu Uhum. vou pensar muito nisso. Agora eu tô muito intrigada, achei sensacional essa perspectiva. Ela nunca me passou pela cabeça desse ser um primeiro momento de individuação, mas ele faz total sentido para mim o que você disse, mas eu sequer tinha refletido a respeito. E tentando pensar em onde eu colocaria isso, a resposta honesta é num lugar em que eu vou pensar muito e vai me deixar com ideias fantásticas aqui já das mônadas. Eu já estou indo para. Você me conhece, depois ela tem que ler meus textos. Olha, coitada da Ana Maria Zélia. Não, eu estou escrevendo um texto onde a minha proposição é o primeiro momento de individuação é a forja do concepto. E Isso é se belíssimo. segue todo momento anterior a uma totalidade, se segue a uma dependência. Você tem um processo de individuação e a dependência. Depois, um outro momento de individuação Independência. Alquímico. alquímico. É. Ai, eu acho isso fenomenal. Mas eu nem Ah, me fugia. Eu vou querer ler esse Não, texto. isso é uma proposição que eu estou Obrigada. pensando e desenvolvendo, no sentido de que o processo de individuação é algo que acontece ao longo do tempo todo da vida. Não Eu acho essa significa que perspectiva a gente fenomenal. possa realizar esse processo, mas ele está presente, no meu entender, como realidade, é um casamento, né? Quando um óvulo se abre para a possibilidade de receber um espermatozoide, sem o que a vida não se forja. Então, a vida se E que forja. ninguém escolhe, né? A gente não escolhe. Não escolhe se. Tem muitas mulheres que desejam, não conseguem, aí conseguem, outras que não estão desejando, e isso se dá. Então, é muito, muito bonito, eu acho muito, muito lírico até a gente imaginar, mas mesmo tentando, então, fazer a ponte do positivismo, do biológico, faz total sentido, porque as possibilidades estão ali. Então, a despesa, o conjunto de ingredientes disponíveis se dão lá. E é a partir daí que a gente vai ter a jornada das possibilidades daquela pessoa. Então, sim, parece ter muito sentido. É lindo pensar, mas além de lindo, tem muito sentido. Eu gosto A dessa ideia, viu, outra Maria Célia? situação, Porque, a veja, par desse processo que, no meu entender, é uma individuação, a par disso, a presença da consciência já está na célula quando ela escolhe. Ela já está lá. Então, esse cerne, essa manifestação de tudo quanto vai se desenvolver e conseguir chegar a um processo de reflexão que acho que é a culminância do processo de reflexão, de consciência reflexiva, a culminância seria a reflexão, ela já está presente lá no Sim. primórdio, na própria célula. Ela é germinal. Sim, porque ela escolhe, ou sei lá, quem escolhe a célula que vai permanecer. Das quatro, apenas uma permanece, as outras são destruídas. Então, existe uma intencionalidade para fazer vida. É. Me deu o que pensar. então, Bem, eu acho interessante essa ideia, Maria Zélia. Eu fico pensando que aí já tem um projeto indivíduo e já nasce com toda uma potência para realizar o seu melhor destino, vamos pensar, a sua individuação de consciência no mundo, sem dúvida. Eu acho que aí já é um projeto de individuação no sentido até de um indivíduo que é lançado ao mundo, que é inscrito para vir, vamos pensar, né?
Muito interessante. Sim, mas aí surge uma grande questão, não é? Por que alguns são bem dotados, usando uma palavra só, geneticamente, uns são super bem dotados e outros são muito mal dotados, muito precariamente dotados. Pois é, mas talvez tenha uma escolha mundo maior do que o indivíduo, ou família, ou casal parental, que vários tipos de indivíduo, várias Isso. possibilidades de individuação e de indivíduos são necessários no mundo, não é? Em todos Essa os seleção aspectos. atenderia um coletivo. Não, Possibilidade. isso também eu não consigo entender a grande maioria desses fenômenos, mas essa intencionalidade de fazer vida, criar vida, que já está inerente em cada elemento, Uhum, em cada célula, ela transcende tudo quanto conhecemos objetivamente e que a gente chama de ciência. A gente não entende, mas eu posso constatar que essa intencionalidade está presente. uhum, E eu não sei de onde vem, mas eu posso uhum, supor que essa é a transcendência, né? Estamos aqui para uma finalidade? É possível. uhum. É possível, sim, é possível. É, Estou vendo que essa conversa que, por exemplo, a Marieta disse que também fez biologia e fez psicologia, deve estar sendo bastante interessante para a união dessas duas coisas. Você está trazendo mais isso ainda, né? Carolina quer falar, Maria Carolina? Está Isso, oi, aí? Bel, tudo bem? Oi, Tudo Thaís. bem. Peguei no finalzinho, mas consegui te ouvir um pouquinho. Então, não, eu queria comentar esse ponto, né? Acho incrível, acabei de escrever uma monografia sobre maternidade. Acho que tem essa coisa do sagrado, né, mesmo, que a gente não consegue entender, né? E aí eu fico pensando na questão das plantas, né, também. Não só, né, no, mas eu acho incrível que na minha varanda mesmo tinha uma árvore e aí de repente teve uma rachadura na no como que fala? Naquela partezinha de baixo enfim, Beiral lá. do guarda-corpo, no beiral, sei lá. E de repente me nasce uma planta inteira ali. Eu falei, gente, da onde que veio isso? Não é Meio da possível. rachadura. Assim, claro que a Flor gente do sabe, putz, um asfalto, né? pássaro. Um pássaro deve ter deixado, enfim, né? Aí voou, o vento, não sei o que, mas assim, é tão do além, porque não tem nada de terra, absolutamente nada. Então, assim, eu acho inacreditável que um negócio desse tenha acontecido, sabe? Aqui em casa e na casa de praia, a mesma coisa. De repente, nasceu uma samambaia inteira sem ninguém plantar isso em terra nenhuma. Então, assim, eu acho que é muito maluco, realmente. Acho que tem essa intencionalidade por fazer vida, sem dúvida nenhuma, sim. Sem dúvida nenhuma, e adorei essa perspectiva, Maria Zélia, de individuação começa ali, adorei. Obrigada. Só queria Bom, complementar com isso. A Lili Marlene também escreveu alguma coisa aí. Lili, você quer falar direto com a Thaís? Você está disponível, ouvindo? quem? Lili Marlene. Ela escreveu alguma coisa para a Thaís enquanto a gente continuava a conversa. Se quiser aproveitar e comentar agora, Lili. Hum. Ok, vamos aguardar. Alguém mais gostaria de entrar nessa conversa nova que apareceu aqui? Oi, posso Vitor, falar? vamos lá, Vitor. Vitor, Olha, vamos lá. eu queria dizer que eu me sinto um penetra aqui na festa, tá? Mas eu adorei a fala da Thaís. Ela trouxe vários pontos que também são aí inquietações minhas. É, Mas eu queria pegar um ponto que eu acho interessante, que na fala dela, ela fez relações com a mecânica quântica, com a alquimia, né, com a psicologia analítica, mas não fez, como o próprio Jung fazia fortemente, nenhuma conexão com a astrologia. E Hum,
E aí eu acho que são campos que se comunicam dentro de uma universo de linguagem simbólica e que eu particularmente comecei a estudar astrologia aí recentemente, inclusive porque li o livro vermelho e lá é totalmente cifrado na linguagem, né, astrológica. Tenho lido muito Liz Green e tal. Então, e eu acho que existe uma articulação desses saberes todos que passam pela alquimia, por essas ciências antigas e também as novíssimas como a mecânica quântica. Então, eu queria ouvir a Thaís falar um pouco sobre isso. É, muito obrigada pela colocação. E eu era cética em relação à astrologia, de certa forma. Depois que comecei a estudar Também. mecânica quântica, me rendi, porque já não é uma questão, já não acho que dá para chamar de pseudociência. E comecei a estudar astrologia, porque se a gente imagina, a gente não imagina, as pessoas provaram que os corpos celestes têm um campo gravitacional que influencia na maré, no parir das mulheres, e a gente sempre soube disso, mas deixava na gaveta alguns, né? Como eu. Ah, essa coisa não existe tal. Eu passei a ver meu mapa astral e, ó, graças a Deus, que Mercúrio retrógrado ficou para lá e passamos por isso, né? Cuidado com a comunicação aí. Então, assim, eu acho que a astrologia ela faz parte disto. Quando a gente fala em quântica, eu não consigo dissociar da astrologia. Então, talvez foi uma ótima dica, até na retórica e na concepção de textos futuros, explicitar isso. Porque, para mim, está tão inerente cosmologia como astrologia e quântica, assim, no mesmo balaio, que não tenho como falar de física quântica, buraco negro, agora buraco branco, que a gente ainda sabe que é experimental, mas, né, não tem como a gente falar disso sem se render. Para mim, você está coberto de razão na sua fala, e eu assino embaixo no que se refere à astrologia ter ganhado um grande vulto de ciência, por assim dizer, né, para ficar no bate-bola que a gente estava aqui. Não que precisasse, eu acho que a mensagem grande é, ainda que não tivesse, poderia ter sentido, né? Mas, para mim, a mecânica quântica, ela documenta cosmologicamente que o movimento dos astros determina em muita coisa. O quanto? Inexaurível, na minha opinião. Mas sim, eu estou junto com você na percepção de que é pertinente, e eu, que era uma cética, sou uma convicta. Não sei se eu cheguei Sim, onde sim. é, então tá dentro. Obrigada por ter explicitado algo que me fugiu de deixar. Para mim é tão junto que eu falhei nisso, inclusive no texto. Obrigada. Imagina, imagina. Obrigado você pela fala. Olha, e se ninguém tiver mais nada a falar, eu vou me meter de novo, porque Vai de lá, Vitor. muitas coisas que você falou e desse teu viés e dessa tua bagagem biológica, por dizer assim, não ouvi também, nem sei se faz parte do seu repertório, o nome do Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês que você deve conhecer. Todo mundo falou aqui de como é que os seres se formam, como é que as formas se formam. Ele tem aí trabalhos nesse campo É, morfogenético que ele fala, da ressonância mórfica também, que é a questão do aprendizado. E tem mais, a postulação dele de que a mente não está no corpo, ela fica fora do corpo. Eu acho que ela, de alguma maneira, corrobora um pouco o inconsciente coletivo junguiano. Então, eu acho que tem umas articulações por aí também. eu, na verdade, acompanho o Sheldrake, o Briggs também. Não sei se você conhece. Ele faz parte da mesma plataforma que eu de pesquisa. E o Gabriel Sansoni, que está aqui conosco, que fez a formação comigo, esses dias pediu uma referência lá
no nosso grupinho de WhatsApp, sobre desdobramento, enfim, bastante coisa que conversa com o Sheldrake, que realmente, assim, eu acho que eu até cito, eu não tenho certeza, eu adoro os trabalhos dele, acho extremamente interessante, parando para pensar, acho que transcende um pouco a proposição inicial da monografia, mas não que isso transcenda a nossa proposição aqui, mas eu acho que muita gente está cada vez mais interessada na linha de pesquisa do Sheldrake. E eu tenho até uma troca de mensagens com essa equipe de ciência, porque adoro ler os trabalhos dele. Algumas coisas ainda para mim são desafiadoras, eh, desalinhadas com o que eu consigo hoje acessar de verdade científica, mas também como convicção filosófica. Então, adoro justamente porque me instiga, né? Mas nem tudo que ele publica, para mim, fica bem parado. Tem coisa que o Sheldrake publica que fica mal parada, fica meio... Acho que foge ao entendimento e eu estou dando um tempinho para mim, para sentar. Eu acho bem desafiador, mas sem dúvida é uma linha de pesquisa que é afeita à psicologia analítica e que vem muito nessa vertente não dualista, né? Muito nessa complementaridade. Conheço bastante, acho que conheço bastante do Rupert Sheldrake. Legal. Conta um pouquinho mais para a gente, Thaís ou Vitor, qual é a proposta deles, porque nós estamos todos leigos aqui ouvindo vocês agora. Ah, o Sanzoni sabe também, mas acho que o Vitor pode Não, falar eu o não que ele sou quer um trazer. expert. Eu acho que se o teu colega quiser falar, ele pode falar à vontade aí. Gabriel, quer comentar? O Unfolding Self. O- O Essa pergunta que eu Fortune, fiz né? para Thaís foi procurando me lembrar do Ford, né? E É, de como o germe do ser, por assim dizer, vai encontrando seu caminho Unfolding. para se desdobrar. Acho que tem conversa, inclusive, com a provocação da Maria Zélia, dessa intencionalidade, né? Dessa vontade de existir aqui, né? Que de alguma forma propicia o movimento desse desdobramento. Mas já que me convocaram para a conversa, eu vou aproveitar um pouco do que o Vitor trouxe e costurar um pouco com o que eu pretendia com a pergunta lá atrás, né? Que se tem essa ideia da mente fora do cérebro, né? E acho que uma do que você estrutura bem, e que é super up-to-date, que está sendo bastante discutido, inclusive nos congressos de psiquiatria, e, e o que me vem agora de um congresso na Dinamarca, que estava surgindo essa onda maior agora de falar da epigenética, é o que há de transgeracional que é atribuível à genética e o que é atribuível a alguma outra coisa, que é transmitido pelo modo de criação, mas traz a questão subjetiva, abstrata, e que não é possível necessariamente de ser traduzido em linguagem biológica, né? Então, tem algo de arquetípico que é verificável nessa lógica de pensar no DNA, do que se expressa, do que ativa, do que não ativa. E tem um outro pedaço que é um outro pedaço é ótimo, né? Mas um outro aspecto que é este do que O vem da caos carga cultural. subjetiva, cultural, de outra ordem, que vai compondo essa possibilidade de ser, e vai falar de por que que um vai trazer um caminho que para um gera sofrimento, para o outro
era uma expansão maior, mas eu acho que valeria bastante a pena, Thaís, você aqui dando palpite, já tem um monte de palpite para você Ah, mas trabalhar, isso né? é bom, é bom. Mas Pensando em todos nós. de estruturar ainda mais essa questão do paralelo do que a ciência biológica e a psiquiatria tem trazido sobre genética e epigenética e a concepção de, de questões transgeracionais da psicologia através da ótica da psicologia analítica, né? Do Uhum. como que é isso, do que é Intangível, né? verificável fenomenologicamente, mas é transmitido subjetivamente por questões da espécie, da cultura e tudo mais, mas que não dá para colocar na conta do DNA. Isso. E que é pertinente ainda assim, né? Eu acho que é importante. Exatamente. Tanto que a gente teve o congresso agora, um simpósio muito bem organizado. A Marilene foi uma das pessoas que organizou, dos complexos culturales. E a gente teve acesso a um conteúdo riquíssimo ali, falando exatamente disso, do caldo cultural em que a gente está inserido, do ser, né, o espírito da época. Eu não sei falar francês, a Carol que fale aí, Barrier. Ela que eu acho que sim, tem aí a parte do intangível e que a gente precisa sempre legitimar, né? Porque senão parece que é isso. Ah, então agora que tem o substrato, sim. Antes não tinha. Pô, então o que a gente hoje não consegue provar não existe, a gente vai ser tão sectário quanto foi quem brigou com a mãe do Kepler. Não pode. Estou com você nisso. Muito legal. Alguém mais quer fazer algum comentário novo para a Thais? Quer aproveitar e fazer alguma pergunta ou provocação? Ainda temos aí um minutinho. Mas, se não, Thais, muito obrigada por você ter vindo desse jeito tão disponível, tão aberto, nos trazer o seu trabalho, tão genuíno, né? Até com questões novas a pensar e aprofundar aí, não é? Eu agradeço demais a todos que participaram dessa conversa, aos que não participaram também ficaram de ouvido atento até o final aqui, mas muito obrigado, Maria Zélia, Vitor, Gabriel, Maria Carolina, enfim, outros colegas que já falaram aqui, porque isso ofereceu uma riqueza de encontro maravilhoso para nós aqui hoje. E achei que ficou muito bom desse jeito. Essa conversa ficou muito animada, isto é, cheia de alma. É muito interessante, né? Muito interessante. Então, agradeço bastante. Tem muita gente te cumprimentando aqui, depois você vai Eu vou ver. olhar um por um aqui. Muita gente, obrigada, muito obrigada. Eu tenho muito a agradecer, e digo, de forma genuína, Bel, pelo convite, ao pessoal que perguntou do conteúdo da monografia. Inicialmente ela não foi disponibilizada, num primeiro momento ela tem algum conteúdo de natureza muito pessoal. Conversando com a Bel, eu optei por futuramente agora, amanhã já vou tentar tratar disso, de disponibilizar, negritando pequenos trechos que são de conteúdo pessoal muito difíceis ainda para mim e que não estão também de tanto interesse frente ao conteúdo da monografia, e ela vai ser disponibilizada quase na íntegra, salvo alguns trechinhos bem, bem tímidos que vão ser negritados, porque acho que agora é a hora, né? É quando eu sinto que deve acontecer dessa forma. E se alguém, pessoal que escreveu com interesse de ler, vou ficar super feliz de saber o que acharam disso. Por favor, me devolvam o que leram e algo, mesmo que, olha, isso aqui tem uma outra maneira de entender, porque a verdade é que a gente está aqui para receber muito mais do que dá,
sempre, é assim que eu me sinto, sempre que eu converso com um monte de gente como vocês. Muito obrigada por receberem a minha monografia, pelas palavras gentis que eu já estou vendo por aqui, mas mesmo para os que ficaram quietinhos, agradeço. Maria Zélia, sem palavras, não tem como dizer o papel que ela teve, claramente ela é parte disso, né? Ela é parte fulcral disso. E eu agradeço a generosidade e paciência, e também ela não ter me subestimado. Ela não parou até conseguir tirar de mim o que eu tinha de fato a dizer. E isso foi muito generoso. Obrigada. Não canso de dizer. Obrigada, Isabel. Obrigada a todos vocês. Obrigado, Então, eu boa queria só noite. aproveitar Foi para um prazer. incentivar a todos que leiam a monografia da Thais. Então, ela está resolvida a partir de amanhã disponibilizar, porque tem muita informação interessante. A Thais escreve lindamente, é delicioso de ler. Eu realmente estimulo vocês à leitura, se puderem, tá bom? E já chamo vocês para o novo fórum, que vai ser 17 de junho, e quem vai apresentar é o Gabriel Sansoni, que está aqui presente. Então, o Gabriel vai ser o novo, eh, nova pessoa que vai nos apresentar a sua monografia no dia 17 de junho. Já vão? Save the date, tá bom? Muito obrigada a todos, boa noite, tudo de bom. A monografia será disponibilizada no site da SBPA, vocês podem entrar em contato lá, tá bem? Talvez leve 1, 2 dias, mas amanhã eu já vou tratar disso e tomei a decisão de que será disponibilizada. Tá bom, querida, tá bem. Beijo, beijo, boa noite para Muito todos. obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.